Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar com você e poder cultuar a Deus na sua casa com você. Hoje eu tenho uma excelente notícia. Nós da liderança decidimos voltar com os nossos pequenos grupos, ou seja, nossos grupos nos lares, onde nós poderemos refletir sobre a palavra de Deus e nos vermos através do aplicativo Zoom. Nós poderemos ter essa troca tão graciosa, tão bela, onde nós podemos nos ver, conversar, aprender sobre a palavra de Deus. Então não perca a oportunidade de estar com a gente. Vai começar essa sexta-feira, 8 horas da noite, vai ser o pequeno grupo da minha casa e depois dali nós iremos começar a criar os pequenos grupos todos de novo, para que possamos estar juntos e louvar a Deus juntos, aprendermos da Bíblia juntos. Vai ser um prazer te ver. Faz muito tempo que eu não vejo muitos irmãos da igreja, faz muito tempo que eu não converso com alguns irmãos da igreja. E vai ser uma experiência extraordinária. Não perca essa oportunidade. Você vai receber no seu WhatsApp o link te convidando para o pequeno grupo. Não deixe de estar presente. Queria também fazer uma oração com você, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo ainda que Ele ainda vai fazer. Muitas pessoas, não são poucas, têm vivido momentos muito difíceis na sua caminhada, nesse período de pandemia, de Covid-19, né? E eu queria hoje trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E antes disso eu queria falar com o nosso Deus, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença. Senhor, a tua igreja hoje se reúne em milhares de lares. Pedimos, Deus, que o Senhor seja com o nosso país, seja com este mundo. Sim, este mundo que muitas vezes, Deus, te desonra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos que o Senhor, com a tua poderosa mão, nos ajude a superar o Covid-19. Nos ajude a superar, Deus, as crises que estamos enfrentando. Pedimos, Senhor, que com a tua poderosa mão, o Senhor faça milagres no nosso meio. Que o Senhor mude a história de muitos que estão, talvez, desamparados. Que o Senhor nos ajude como igreja a fazer a diferença na vida dos outros. Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Deus, a prestar um culto verdadeiro, um culto sincero ao Senhor. E que as nossas vidas possam ser esse culto a Ti. É em nome de Jesus que hoje eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Meu irmão e minha irmã, agora nós vamos entrar no nosso momento de louvor e eu queria também, antes do momento de louvor, falar um pouco sobre os dízimos e ofertas. Queria te convidar a você prestar o seu culto a Deus com os seus dízimos e ofertas, lembrando que isso é um convite para aqueles que fazem parte da igreja e para aqueles que de alguma forma já conhecem, né, a nossa igreja e querem de alguma forma contribuir. Você que não nos conhece, por favor, não se sinta constrangido a isso, porque a nossa igreja entende que isso é um culto a Deus. Da mesma forma que nós prestamos um culto na nossa igreja, nós prestamos um culto com os nossos dízimos e ofertas. Então, se você não sente isso no seu coração, se você não sente felicidade em poder cultuar a Deus com seus dízimos e ofertas, por favor, não faça, fique completamente à vontade. Mas se você quer fazer a sua oferta, o seu dízimo, pode clicar, tem um QR Code aqui, é só você aproximar a sua câmera dele, ele vai ler e vai te direcionar direto para os dízimos e ofertas, para o nosso aplicativo da nossa igreja, né? E se você não sabe mexer com o QR Code, vai no aplicativo da nossa igreja, Minha Igreja, do Atos 6, chega ali, clica, vai ter um hashtag, baixa o aplicativo, vai ter um hashtag, escreve Igreja Batista Bingen, e no canto direito também vai ter doações, e aí você pode clicar ali e fazer a sua doação. Nossa igreja tem como um princípio que as pessoas ofertem e possam dizimar se elas entendem o conceito de dízimo, entendem o conceito de cultuar a Deus com os seus dízimos e ofertas. Se você ainda não entendeu isso,
eu te convido, por favor, a não fazer, para que você possa entender isso mais à frente, poder fazer isso com muita alegria no seu coração. Agora vamos louvar a Deus, vamos cultuar o nosso Senhor Jesus, para logo em seguida podemos nos aprofundarmos na palavra de Deus de uma forma muito direta. Que Deus abençoe a sua vida. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar.
então agir, ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É um prazer poder fazer culto com você na sua casa. É um prazer fazer parte desse corpo que, em meio às crises, continua cultuando a Deus. Hoje eu queria ler com você a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1. Quem já me viu pregar sabe que eu gosto de ler mais versículos, mas eu queria que nós refletíssemos sobre esse versículo específico e tudo que ele representa e tudo que ele nos ensina. Então vamos ler o texto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações. Pai, é a única coisa que precisamos. Que o Senhor, de uma forma direta, fale com o teu povo. Prepare o teu povo. Acalme o teu povo. Tranquilize, Senhor, o teu povo. Pedimos, Senhor, que a tua palavra possa verdadeiramente não só fazer sentido, mas possa ser colocada em prática na vida da tua igreja e do teu povo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um versículo tão pequeno, mas com tanta profundidade e com tantos ensinamentos. Toda vez que eu me deparo com o versículo 1 do capítulo 14 de João, eu sempre me pergunto por que Jesus está falando tais palavras. Por que Jesus está convidando o seu povo a não se turbar, ou seja, a não permitir que o seu coração fique de alguma forma inseguro, que os seus corações não fiquem trêmulos, não fiquem agitados? Por que Jesus está falando isso para os seus discípulos? Então nós aprendemos a refletir em cima do contexto que está sendo narrado. Segundo João capítulo 13, nós vamos observar que algumas notícias foram dadas antes dessa frase. Jesus, no capítulo 13, indignado provavelmente porque os seus discípulos queriam saber quem entre eles seria o maior, tira suas vestes, se envolve numa toalha, deita água à bacia e lava os pés dos seus discípulos. Isso já mexe com os seus discípulos a ponto deles não entenderem o que está acontecendo ali. Eles ainda não entendiam. Um pouco mais à frente ele senta à mesa e diz: um de vocês me trairá. Marcos, que faz uma narrativa um pouco mais profunda sobre esse momento, diz que todos eles se entristecem e passam a perguntar: Senhor, sou eu que trairei você? Quem vai te trair, Senhor? Um pouco mais à frente, ele diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Aquilo que eu disse para os judeus, agora eu também digo para vocês. Eu vou para um lugar onde vocês não podem estar comigo. Mais uma triste notícia para os discípulos de Jesus. Um discípulo, a única coisa que um discípulo realmente queria era seguir o seu mestre, é estar com o seu mestre, é ser o seu próprio mestre, é aprender de tal forma que ele pudesse imitá-lo. E agora os seus discípulos não podem mais, porque o mestre está dizendo: eu estou indo para um lugar onde vocês não podem me seguir. E para terminar o capítulo, o grande líder daqueles homens, o apóstolo Pedro, se levanta, aquele mesmo apóstolo que Mateus andou sobre as águas, o mesmo apóstolo que em João questionou Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse grande apóstolo Pedro, que vai decepar a orelha de Malco, tentando defender o seu Senhor, vai receber a triste notícia de que ele não era tão corajoso, ele não era tão valente, ele na verdade iria negar que conhece o próprio Cristo antes que o galo cantasse. 3 notícias devastadoras.
3 notícias que conturbaram o coração dos seus discípulos. Não muito diferente dos dias de hoje. Hoje só recebemos notícias negativas. É muito difícil você ligar sua televisão ou acessar um jornal no seu celular e receber uma boa notícia. Pelo contrário, recebemos péssimas notícias. Todos os dias descobrimos que alguém ficou doente, que alguém pegou Covid, que alguém morreu. Todos os dias descobrimos que alguém perdeu o emprego, que alguém vai perder o emprego. E como não permitir que os nossos corações fiquem aterrorizados com tantas notícias? Por isso eu amo esse versículo. Esse versículo não só fala de Deus, mas também fala de como devemos confiar nele. Como assim, pastor? O que esse versículo fala de Deus? Fala muito de Deus esse versículo. Observem, o capítulo 13 vai dizer que Jesus será traído. Vai dizer que Jesus morrerá. Vai dizer que Jesus será negado. E diante de um Deus, diante de um Jesus que viverá essas 3 tragédias na sua vida, ele está preocupado com seus discípulos. Olha que Jesus é esse. Olha que ser extraordinário é o nosso Deus. Apesar dele sofrer todo o verdadeiro dano das tristezas narradas, ele se preocupa com os seus discípulos. Ele se preocupa em apaziguar o coração dos seus discípulos. Ele se preocupa em cuidar do coração dos seus discípulos. Esse, meu irmão e minha irmã, é o seu Jesus. Esse é o seu Deus, que olha para você, que se importa com você, que cuida de você. E o conselho que ele te dá é: não se turbe o vosso coração. Quando ele fala isso, ele fala primeiro porque ele se importa, segundo porque existe um perigo enorme do nosso coração se afogar nessas tempestades. Quem nunca ficou aterrorizado com o cenário que se encontra? Quem nunca ficou desesperado na perda de um emprego? Quem nunca ficou desorientado na notícia de uma doença? O que Jesus está dizendo aqui é: ele não só se importa com a gente, mas ele nos dá as ferramentas para passar por isso. Pastor, como passar por isso? Ele aqui nos deu a única dica: creia. Crede em Deus. Crede também em mim. Olha que interessante. O Deus que se importa te dá a única forma de nós superarmos as tempestades. Se a gente parar para observar, quando Pedro, aterrorizado devido às ondas, pede para Jesus, para que ele fosse até Jesus, andando sobre as águas, e Jesus fala: vem, e aí ele vai, pisa na água como se fosse concreto e começa a andar sobre as ondas. O texto diz que ele observa os ventos, ele olha para as ondas, e o texto diz que ele começa a afundar. Quando Jesus socorre Pedro, ele diz: homem de pouca fé. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que se nós estamos naufragando porque estamos esquecendo essa verdade. Que verdade? Que nós não somos convidados através da Bíblia a confiar nas nossas forças. Nós não somos convidados, segundo os textos, a confiar nas nossas faculdades, na nossa capacidade de resolver. O Covid-19 está aqui para provar isso. Os cientistas estão desesperados, os governos estão falidos. Tudo que as pessoas acham que sabem sobre o vírus cai daqui a pouco. Ele está mostrando de uma forma muito clara que as nossas forças são insuficientes para o acaso. Mas aqui Jesus está nos convidando a uma outra realidade de caminhada com Deus. Nós não somos aqueles que confiamos nas nossas forças e estamos vindo à igreja para adorar a Deus. Nós somos aqueles que confiamos no nosso Deus, que depositamos no nosso Deus a nossa confiança e esperamos do nosso Deus a resposta.
o salmista vai dizer que é vão esperar no homem, que a força do homem, o socorro do homem falha. Olha que interessante. Quando Jesus estava chegando do seu encontro com o endemoniado gadareno, o texto diz que quando ele chega na região dos judeus, um homem se joga aos seus pés e diz assim: Senhor, vem até minha filha e cura minha filha, porque ela está para morrer. O nome desse homem é Jairo. O texto diz que Jesus foi com ele. E eu imagino a alegria do coração desse homem quando ele viu que o mestre, aquele que estava curando milhares, iria até sua casa e sua única filha seria curada. Então, no meio da multidão, uma mulher toca em Jesus. Jesus para, mesmo vendo a urgência nos olhos de Jairo, ele começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro, seus discípulos viram para ele e falaram assim: Senhor, a multidão te aperta e te empurra, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus responde: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então aparece uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, muito conhecida essa passagem, e trêmula se apresenta e explica a sua situação e diz que tocou em Jesus porque ela sabia, ela cria, ela tinha certeza, se tocasse em Jesus, ela seria curada. Sabe qual é a resposta de Jesus para essa mulher? Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Ele termina essas palavras, chegam os amigos de Jairo dizendo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Sabe qual é a resposta para Jesus diante de tal afirmativa? Ele olha para Jairo, esse pai que acabou de perder a filha, e fala: não temas, crê somente, e ela será salva. Meu irmão e minha irmã, já passou o tempo em que nós, como igreja de Jesus, vamos confiar nas nossas forças. Eu poderia citar milhares de exemplos. Olha Davi gritando para o grande Golias: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo. Perceba, todos os homens e mulheres de Deus que fizeram proezas no Senhor e não nas suas forças, e não nas suas capacidades, e não nas suas faculdades. Sim, muitos deles tinham virtudes exemplares em áreas que nós podemos crescer, podemos aprender, mas quando tudo depende de Deus, nós precisamos confiar e direcionar todas as nossas energias nesse Deus que livra, nesse Deus que é o nosso escudo, nesse Deus que é o nosso rochedo, nesse Deus que, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum. Por que não temeríamos? Por causa do nosso Deus. O texto diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós quem? Nós, o povo de Deus, nós proclamaremos o nome do Senhor. As nossas confianças estão em Deus. Em Deus. Sabe por que isso é tão importante nos dias de hoje? Porque nós podemos ser tentados, como em Mateus 6, a andar ansiosos, a andar preocupados, a andar aflitos. Mas como em Mateus 6, nós também somos convidados a confiar. Confiar. Deus sabe de tudo o que você precisa. Deus sabe de tudo o que eu preciso. Deus sabe e Ele nos sustenta. Hebreus vai dizer que Ele não só nos sustenta, mas Ele sustenta tudo em suas mãos. Esse é o nosso Deus.
É um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Isaías 6 vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. No ano em que tudo estava um caos, Isaías vê o Senhor em um trono. João, quando ele chega no céu, por mais que na terra a igreja estava sendo dizimada, destruída, devastada, a primeira coisa que João vê quando ele chega no céu é um Senhor, é um ser sentado no seu trono. Deus sempre esteve no controle, Ele sempre está no controle, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Crer em Deus precisa partir dessa consciência nossa. Esse segredo que Jesus está nos dando aqui é um segredo que nos capacita não só a passar por grandes momentos, mas a enfrentar os grandes momentos tendo consciência de que o nosso Deus está no controle. Ele pode, Ele faz, Ele é. É isso que Ele afirma. Em Apocalipse 1, ele vai se afirmar como aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmão, meu irmão e minha irmã, não permita que as más notícias perturbem a sua vida. Não permita que as más notícias destruam o seu dia, acabem com a sua noite. Não permita que as péssimas notícias que nos têm sido apresentadas tirem o seu sono, destruam os seus sonhos. Porque as más notícias, elas não têm mais poder que o nosso Deus. Ela não tem mais domínio que o nosso Deus. Que a sua igreja possa aprender com o claro conselho de Jesus: não se turbe o vosso coração. Não permita que o seu coração seja destruído pelas preocupações, pelos medos, pelas perdas, pois nós temos um Deus muito capaz, muito poderoso, transformador, que chama à existência as coisas que não existem. Nós temos um Deus que é poderoso em força, que é todo poderoso, como diz Apocalipse 1. E esse é o seu Deus, e Ele te convida a crer que Ele é capaz não só de mudar a história, mas de mudar a realidade e refazê-la. Esse é o nosso Deus. O convite que você está recebendo hoje é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Eu queria fazer uma rápida reflexão sobre o que é crer. Crer é confiar. Crer é ter certeza de coisas que não são tão certas. É ter confiança de que Deus não só pode, mas Ele vai. Sim, é você desenvolver isso com Deus. Nada com Deus acontece do dia para a noite. Nada com Deus acontece num passe de mágica. Nós vamos desenvolvendo, como Filipenses 1,6 vai dizer, né? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em um processo de amadurecimento, de transformação, de aprendizado. Então, passe a partir de hoje confiar mais em Deus. Pega o seu medo e fala assim: olha, Deus, eu estou te entregando isso aqui porque não tem me feito bem. Pegue as suas angústias e coloque elas diante do seu Deus. Leia Salmos. Olha como que o salmista nos ensina, colocando diante de Deus as suas angústias, os seus medos, as suas tragédias. Faça isso. Entregue a Deus, porque Ele é o único verdadeiramente capaz de resolvê-las. Nós não confiamos no governo Bolsonaro. Nós não confiamos nos deputados, muito menos nos prefeitos, nem nos governadores. Nós não somos o povo que espera o socorro a partir dos homens. Óbvio que Deus pode usar os homens, mas nós esperamos o socorro do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos verdadeiramente esperar no Senhor, confiar no Senhor e depositar no Senhor todas as nossas angústias e medos. Que o seu domingo esteja sendo um domingo santo para o nosso Deus, um domingo cheio de bênçãos do nosso Deus, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa reinar no seu coração.
Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor console os corações aflitos, que o Senhor reconstrua os corações destruídos, que o Senhor restaure, Deus, os corações machucados. Pai, não nos permita confiar em nós mesmos, muito menos no socorro do homem. E nos ensina, Deus, a depor nosso Deus. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu oro e agradeço, porque teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém.